Bom dia! Atendendo a pedidos, estamos iniciando hoje em novo horário, às 6h53. Temos gratidão por isto. Poder servir melhor e mais a todos vocês que estão nos seguindo e que nos pediram para que fosse feito esta mudança de horário. Estamos agora no meio da semana e já pergunto a vocês de cara: você está crescendo ao servir? Você está crescendo no seu propósito? Você tem objetivos desafiantes já em jogo? Bem, vamos lá. O quanto antes iniciarem esta jornada que proponho de estar servindo, estará também crescendo em abundância em sua vida. E isso é importante, é isso que queremos. Sou Jorge Penteado, mentor, ajudo pessoas a dar sentido à vida, alcançando a abundância em todas as áreas da mesma, utilizando-se de métodos e ferramentas disponibilizados pela inteligência espiritual. Bom, continuando a série Consciência, eu trago hoje o tema Esse é para você que está em busca do propósito. Esse refere-se à live, ao vídeo, né, no caso. E eu trato, né, do porquê existe uma cegueira nas pessoas que não as levam a dar sentido na vida. Cegueira esta que as mantém em zonas de conforto, mesmo de maneira inconsciente. Por quê? Pesquisas mostram que as pessoas não desejam aquilo que não sabem que existe e porque não pensam fora da caixa, então não desafiam aquilo que não existe. Então elas não têm o discernimento que o impossível ele não existe. Isto porque o impossível é uma barreira criada por nós mesmos, por estas pessoas em suas mentes, em nossas mentes. Bom, nesse tema, esse é para você que está em busca do propósito, trago também para você o modo de como deve agir para dar sentido à sua vida, fazendo com que você, ao reconhecer que foi criado e que, portanto, existe um Criador, deve então compreender o seu propósito, realizar o para que foi feito, para que você foi criado. Que, como sempre repito, é servir a tudo e a todos que também foram criados assim como você. É assim que o universo se expande. Para elucidar isto, trago das Escrituras os comandos que o Criador explicitou com relação ao propósito para o qual o criou. Eu sempre gosto de salientar, de quando em vez, que para que fique muito claro que os usos das Escrituras Sagradas, a Bíblia, em minhas referências, está sendo feito pelo simples fato de que a maioria das pessoas em nosso país vem de famílias católicas e evangélicas, ou seja, protestantes, e se baseiam nas Escrituras Sagradas para entender a vida. Então, ao usá-las, eu acho que facilita o entendimento para a maioria do povo, para a maioria do pessoal que nos assiste. Ressalto que isto é válido, porém, para qualquer religião, para qualquer credo, doutrina, enfim, o que for. E todos têm suas escrituras, e você encontrará nestas sempre estes princípios ditados pelo Criador de alguma maneira, até porque o Criador é único, é vivo, é inigualável. Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Vocês já devem ter ouvido isso várias vezes. Eu costumo citar Hermes de Trismegisto, que viveu nos primórdios do Egito, quando a raça humana estava na sua infância. Hermes já citava as leis como dadas pelo universo para nós e que seria improdutivo ir contra estas leis,
porque elas vão se realizar de qualquer maneira. É como a lei da gravidade, para você entender com mais facilidade. Não tem como mudar esta lei. É melhor você reconhecê-la e saber usá-la. Assim são as leis que vêm lá dos primórdios do Egito, que são todas colocadas e que nós devemos estar conhecendo, analisando e utilizando sempre. Mas bem, retornando ao que estávamos falando, feita essa ressalva sobre o uso das Escrituras Sagradas, veja o que está escrito em Marcos, capítulo 12, versículos de 29 a 31, onde o Criador, através de da sua projeção em carne, ou seja, como Jesus Cristo aqui na terra, responde a um escriba que o interrogou. E a pergunta deste escriba era: qual é o maior dos mandamentos? E Jesus respondeu: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus. É o único Senhor. Aqui está bem claro isto. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então, como primeira parte, ele está colocando aqui que você precisa reconhecer o Criador, que você precisa respeitá-lo e amá-lo. Afinal de contas, ele é o seu pai, ele te gerou e você precisa ter isto em mente. E o segundo que ele coloca como mandamento aqui é o de amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes dois: amar ao Criador e amar o teu próximo como a ti mesmo. Bem, aqui nós vemos que nós temos uma visão do todo, né? E é assim que devemos proceder para dar sentido à vida. Para dar sentido à vida, eu preciso reconhecer essas coisas e saber o porquê eu faço as coisas. Aí eu pergunto a você: você compreende agora que temos um Criador de maneira mais clara? Nós não podemos ser gerados do nada, porque nada é gerado do nada. Quer dizer, até um paradoxo aqui, né? O universo foi gerado do nada, pela palavra do Criador, mas isso está no nível espiritual, isto não está no nosso nível. E o Criador nos gerou e nos colocou neste nível, nesta dimensão, para que a gente possa executar aquilo para o que Ele nos projetou, para o que Ele nos fez. E precisamos ter isso em consideração. Portanto, nós necessitamos reconhecer o Criador, ter esta visão e só a partir daí compreender o que é o ser humano. E o porquê também estamos aqui. Isto é, o que se deve fazer aqui durante esta nossa existência. Pois isto o leva ao propósito, que, como disse e mostrei nas Escrituras ainda agora, é servir a tudo e a todos cada vez mais. E por que cada vez mais? Porque estamos ao nascer de novo. Este nascer de novo refere-se a você começar a respeitar o Criador, entender o que Ele é em você, né? Então, estamos ao nascer de novo reconhecendo o Criador, iniciando um processo de desenvolvimento semelhante ao que tivemos quando do nosso primeiro nascimento, em carne. E tivemos, através dos nossos pais, o nosso desenvolvimento. Aqui agora, o nosso desenvolvimento se fará no âmbito de nossa essência, no espiritual. Para termos êxito nesta empreitada, precisamos escolher objetivos desafiantes. Como eu disse, se você já tem a visão, que é o propósito, você vai ter que desenvolver agora missões. Missões essas que são os objetivos, que nos colocam em crescimento, para nos manter na direção e sentido do propósito. E isto é o nosso alvo final.
Eles são pontos de controle que me mantêm nesta direção e sentido do propósito. E eu vou estabelecê-los de maneira que seja produtivo, de que seja crescente, cada vez mais ousado cada um desses objetivos. Bem, você está consciente de que não apareceu do nada? Isso está claro para você? Bem, é desta maneira que poderemos usufruir do que de melhor há nesta terra, que é uma promessa do Criador, como pode ser visto em Isaías, capítulo 1, versículos de 18 a 20. Conhecido este trecho pelo convite da graça, onde o Criador diz: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Criador, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Comereis aqui está no sentido de se alimentar de tudo de melhor que é nessa terra, não apenas no aspecto, digamos assim, de saciar a sua fome. Mas, continuando o versículo, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Muita gente confunde essa parte final, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, por uma imposição do Criador. Não é bem isso. Você tem tudo muito claro que você deve seguir e o Criador coloca à sua disposição através das leis universais, através de atributos que ele coloca em você, na sua mente, para que você possa pensar fora da caixa, crescer. E isto aqui só acontece se você não tiver sentido na sua vida. Não que ele vá provocar isso, é você que provoca, porque você despreza o que ele está colocando para você fazer, ele está te dando um caminho. Você não segue o caminho correto, não vai chegar no lugar correto, vai chegar no lugar errado. Tá certo isso? Para que fique bem claro. Bom, você não quer ter o que há de melhor aqui nesta terra? Se você for como eu sou e como muitos estão procurando ser, com certeza. Eu quero usufruir disso. Isso está à minha disposição. Então, como sempre eu faço, vou trazer um exemplo de como isto está presente na minha vida. Como disse em outras lives, mas eu vou recordar aqui para que fique o sentido dentro desta live aqui. Eu, bem como toda a geração a qual pertenço, os que nasceram até 1984 e que são classificados como baby boomers. Baby boomers porque é uma explosão de crianças que houve ao terminar a Segunda Guerra Mundial e então os soldados retornaram para suas pátrias. E houve uma proliferação, uma quantidade muito grande de nascimentos que foi totalmente fora daquilo que vinha acontecendo antes da guerra. Então, nós, estes que nasceram neste boom de crianças, até 1984, tivemos uma formação de base totalmente desenvolvida sobre a inteligência intelectual, pelo simples fato de que o homem era medido pelo seu QI, pelo seu coeficiente de inteligência intelectual. Era a única medida que tinha. E nós fomos ensinados, a trabalhar sobre isto. Isto me levou a ser totalmente racional. Eu estou trabalhando com o meu intelecto, com a minha razão. E, portanto, eu não tratava das minhas emoções. O que começou a ser considerado só após 1995, quando o jornalista científico Daniel Goleman publicou o livro que mostrava como praticar os conceitos da inteligência emocional, através do que foi criado então com relação à inteligência emocional, que era o QE, o coeficiente de inteligência emocional. O livro
inteligência emocional se tornou um best-seller e fez com que muitas empresas começassem, a partir de então, a avaliar os seus colaboradores, levando em consideração não apenas o seu QI, mas também o seu QE. Isso melhorou. Na época, eu tinha mais de 40 anos e comecei a compreender do assunto. Isto porque a empresa em que trabalhava começou a usar na avaliação de seus colaboradores, de seus funcionários. Mas sentíamos na época que os executivos responsáveis pela avaliação dos colaboradores geravam grandes conflitos, pois o uso do QI, já incorporado nas instituições, tendia a ser mais decisivo do que o QE, ainda em implementação. Era uma novidade. Havia, portanto, uma desarmonia quanto ao uso das inteligências disponíveis. Este assunto tomou a forma final que a ciência nos disponibiliza hoje pelo advento do reconhecimento da inteligência espiritual, que já aconteceu no começo deste século XXI, que traz o conceito do QS, do coeficiente de inteligência espiritual. O S é por causa do inglês, né? Todas são abreviaturas que vêm do inglês. O QS, ele traz a solução para harmonizar as outras duas. Caso contrário, fica uma confusão em sua mente. Você tem uma razão, mas as emoções que você está somando para que você tenha algum tipo de demonstração em seu corpo, para que você tenha algum comportamento, ela muitas vezes não é de maneira harmônica, ela é forçada, mais pela razão ou mais pela emoção. Depende de cada um, né? Isto é totalmente dependente de cada um. Bom, esta inteligência espiritual, que então está reconhecida e que faz até com que haja uma convergência entre ciência e religião, porque o Criador está reconhecido pelos dois lados e ele está em contato conosco, ele faz com que as inteligências intelectual e emocional comecem então a se harmonizar. E o que você vai mostrar em seu corpo, o seu comportamento, ele será agora algo mais fácil de se levar para frente se você tiver um QS, um coeficiente de inteligência espiritual elevado. Isso está ligado diretamente à sua personalidade. Como nós já falamos outras vezes, a personalidade, ela nos mostra aquilo que nos dá mais prazer, nós estamos mais voltados àquilo. Muitos chamam de dons, dons que você tem e você precisa saber usá-los. Bem, aqui nós podemos ver de maneira clara que a ciência então está se desenvolvendo com a expansão do universo. E hoje, a ciência também admite no cérebro humano o ponto Deus, por onde estamos conectados com o Criador. E é através do ponto Deus que a ciência converge com a religião, que traz o conceito da fé. Aqui eu estou falando da religião, mas não a qualifica como uma emoção e que, portanto, não poderia ser controlada pelo homem. Como sempre coloco, vocês podem estar perguntando: o que pode fazer com que o que foi dito ajude a dar sentido à vida? Que ele mesmo, Jorge, diz ser imprescindível para termos uma vida em direção e sentido ao propósito. Então vamos lá. Hoje, a ciência disponibiliza métodos e ferramentas através da inteligência espiritual que nos possibilitam acompanhar o crescimento que o Criador aguarda das suas criaturas, do que ele fez, assim como todos os seres humanos. Você, eu e todas as partes do todo, nós compomos um todo
Este todo está em expansão e nós precisamos estar em harmonia com essa expansão para termos uma vida muito boa aqui. São estes métodos e ferramentas que cito que nos levam a compreender e praticar um desenvolvimento ordenado, através do qual você tem acesso ao melhor do que há nesta terra. Isto permite evitar um vazio em sua vida, pois a visão do todo, com ela você passa a ter a compreensão do quanto o nosso agir interfere nas demais partes do todo. Isto faz com que você não fique como vivi por mais de 10 anos, procurando entender o porquê estava aqui e o que deveria fazer. Isto mostra que se você não tem a visão do Criador, a sua visão não terá sentido algum. Sem este conhecimento, você será apenas um dos cidadãos que se comporta como a massa, a maioria das pessoas que, apesar de não terem consciência, estão sobrevivendo. Elas não vivem, elas sobrevivem. Elas fazem tudo imitando umas às outras, mas não tem sentido no que estão fazendo. Bom, e o pior, sobrevivem crendo numa série de inverdades, porque ao replicar essas coisas de uma para as outras, que não dão sentido à vida, não são verdades. São coisas que não valem a pena ser feitas. Por quê? Elas não pensam fora da caixa. Elas não questionam no seu dia a dia cada ação nova que você vai tomar. Não estou aqui discutindo de rotinas, coisas como escovar os dentes, despertar, almoçar, jantar, isso todos precisam fazer. Eu não preciso questionar muito. Eu posso questionar o que usar para me alimentar, né? De que maneira eu vou fazer o asseio com relação à minha boca, para manter os dentes sempre limpos, coisas desse tipo. Porque tudo isso também pode melhorar. E eu sempre tenho que estar questionando. Por que que é assim? Por que que não é diferente? E se fizesse assado, não seria melhor? E assim por diante. Porque é só através destas, digamos assim, perguntas que você faria no seu interior para você, que você vai começar a entender o que significa a verdade que você pratica e, se for o caso, alterá-las. A neuroplasticidade te permite alterar estas verdades. Quando eu falo em verdades, muitos usam aqui o termo crença, outros paradigmas, né, que na realidade são conjuntos de crenças. Enfim, mas estas pessoas que não questionam isso ficam sem sentido na vida. Isto eu também já passei por isso, né? Como já disse a vocês. E eu sempre digo que gera momentos desagradáveis em todos os aspectos. Por quê? Porque te jogam para baixo. Você entra naquela de massa e daqui a pouco não sabe mais nem o que está fazendo. Mas eu estou fazendo igual ao outro, deve estar certo. Não é assim que tem que ser, né? Isto mantém você com dúvidas se você não se questiona o tempo todo. E o que a dúvida faz? Ela traz para você o medo e você começa a ficar angustiado, deprimido. Na verdade, sem vontade até de viver. Tudo que vocês veem pela frente são problemas e mais problemas. Vocês não acham solução para mais nada. Bom, é assim que você quer passar a sua existência? É assim que você quer passar a sua vida? É óbvio que não. Você quer desfrutar do melhor do que há aqui nesta terra. E você pode. Para isso, você tem que dar sentido à sua vida. Você tem que ver o seu propósito. E ao se desenvolver em praticá-lo cada vez mais, você estará dando à sua vida este sentido que falo, que o leva à abundância. Este sentido que hoje a inteligência espiritual me traz métodos e ferramentas para que eu possa começar a tratá-los. Muito bem. Muitas vezes sou questionado por pessoas que dizem o seguinte: Jorge, você fala,
mas sempre está usando as escrituras sagradas como exemplo. O que você quer? É estabelecer uma nova religião, uma nova doutrina, uma nova seita, enfim? E eu sempre respondo, e é a verdade. Claro que não. Respondo de maneira contundente, não, de modo algum. O que quero é que vocês percebam que, ao fazermos parte de um todo, precisamos nos harmonizar com o mesmo. Isto do todo, né? Eles são feitos, as partes que complementam esse todo, elas são feitas de maneira a estarem, como disse lá no começo, ao ler as Escrituras, prontas para que uma faça às outras aquilo que você quer destas outras. E isto só tem clareza para nós se estivermos olhando o todo. Por outro lado, o todo ele é seccionado em várias áreas para que, segundo os homens, você tenha uma facilidade maior de compreensão das coisas. Então é por isso que eu tenho a ciência, é por isso que eu tenho a religião. Mas isso é convenção humana. E você precisa saber voltar a ter a visão do todo. Você tem que levar em consideração que essas quebras, elas não conseguem facilitar a vida de todos. Tem pessoas que entram numa destas, vamos dizer assim, quebras utilizadas para o homem e não saem mais dali. Eu senti isso na minha vida, no aspecto de que, como eu fui para o lado de exatas, a minha primeira graduação, eu não tinha muito interesse pelo lado de humanas. Mas não pode ser assim. A própria, digamos assim, as próprias informações que eu trouxe para vocês das inteligências mostram que não há só um lado intelectual, não há só uma inteligência em você para resolver a parte de maneira intelectual. E o lado emocional, como fica? Se nós tivermos só esses dois, eles não entram em acordo. E aí? E aí que nós precisamos da inteligência espiritual para que este acordo, então, aconteça. Eu preciso conhecer o todo. E é isso que eu digo. Eu não quero fazer religião alguma nova, muito menos seita, seja o que for. Não quero. O que eu quero é que você enxergue que você é parte de um todo e que o seu propósito, ele vai levar a você servir a todos. Isso é importante. É isso que tem que ser feito. Bem, muitas vezes querem usar essas. O homem criou isso e muitas vezes ele quer usar essas divisões que ele criou para explorar os demais. Porque tem pessoas que não têm a visão do todo. Eles querem é para eles. E isso é muito comum nessa grande massa da população, que nós falamos em torno de 95%. E essa exploração que eles visam trazem muitos problemas, né? Muitas vezes eles fazem isso de modo inconsciente, porque eles acham, pela lógica, que estão aqui para acumular. Quem tem uma vida de sucesso é quem é pura e simplesmente rico, né? Por quê? Isso é vamos dizer assim, é algo que vem de errado do uso apenas de uma das inteligências. No caso, a intelectual, porque assim era ensinado. O pior, ainda hoje, muito é ensinado dessa maneira. Algumas escolas estão começando a tratar as coisas como algo único, né? Como uma visão de todo, que é o que eu estou colocando aqui para vocês. Porém, eu tenho certeza que muitos fazem isso também de maneira consciente. E você sabe quando a pessoa faz isso porque elas propagam alguma coisa, elas falam sobre alguma coisa, mas elas não incorporaram isso no seu dia a dia. É aquela velha história. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Uma pessoa dessa não é nem para ser ouvida, porque o que ela manda você fazer, nem ela faz, nem ela acredita. Então precisa tomar muito cuidado com isto. Enfim, o que eu quero passar aos que tiverem interesse, todos que procuram, é de que somos seres colaborativos e que nós realizaremos aquilo para o que fomos feitos
se nos posicionarmos desta maneira, buscando não contrariar a expansão do universo. Nós precisamos entrar em harmonia com ele e fazermos parte deste crescimento. Hoje, nós podemos fazer isto através do dar sentido à vida, conforme eu trago a vocês dia sim, dia não, praticamente. E para isso você usa da sua inteligência espiritual. Você ativa o seu espírito, a sua essência. Pergunto, você quer ou não quer desfrutar o melhor desta vida? Volto a dizer, é claro que sim. Então, tome esta atitude de buscar dar sentido à sua vida. Passe a pensar no que eu digo a você. Chamo ainda a atenção que você deve sair dessa zona de conforto que você se encontra. Você precisa se desafiar através de objetivos definidos com pensamentos fora da caixa. Pensamentos em que você tirou todas as barreiras da sua mente e que você sabe que não existe impossível. O impossível existe para aquele que coloca a barreira do impossível na mente. E isso tem que ficar para trás. E é desta maneira que você vai passar a dar sentido à sua vida. Você não quer se desintegrar, quer? Claro que não. Claro que não. Você nunca vai querer ficar nessa zona de conforto porque ali você não cresce. Então saia disso. Tenha em mente de que você precisa temer. Temer no sentido de respeitar o Criador. Você saber quem Ele é. Ele, Criador, é o seu Pai espiritual. E isso precisa ser levado em consideração. Saber o que você é. Você é espírito na sua essência. Você, apesar de ser trino, você é um espírito que habita um corpo. E você é um espírito que habita um corpo e tem uma mente para gerenciar esse todo. Mas esta mente é comandada pelo espiritual. A sua essência. A sua essência é espiritual. E isso te leva a ter um propósito a cumprir dado pelo Criador. Você tem que estar ciente disto. Você precisa servir de maneira crescente e progressiva a todos e a tudo que está neste universo em expansão. Você precisa estar harmonizado com esta expansão do universo. Você precisa ver o todo. Então, para você ter sucesso, é necessário que você use do seu livre-arbítrio, dado pelo Criador, para você poder discernir sobre o modo que vai servir. Aquele ligado à sua personalidade, aquele que vai te dar vontade de cada vez servir mais. Não adianta ir na contramão do processo. Se você é uma pessoa que gosta de engenharia, mas a sua família tinha a tradição de desenvolver advogados e você foi colocado num desenvolvimento que você não queria, esqueça. Retorne para aquilo que você quer. Ali você vai ser altamente eficaz e eficiente nas suas ações. Você vai buscar, inclusive, excelência na sua vida ao praticar cada vez mais aquilo que a sua personalidade aponta. Desta maneira, você vai ter prazer em buscar os seus objetivos. O seu discernimento deve ser provido pela sabedoria do Senhor. Bom, vamos ver o todo? Vamos ver o universo? Vamos começar a nos posicionar de uma maneira que a gente entenda o que acontece aqui nessa nossa existência. Se você começar a fazer isso, você se transformará. Quando eu falo em transformar, você estará atingindo na sua vida coisas que você jamais imaginou. E vamos lá. Para começar a servir e crescer neste servir, eu chamo a atenção do que temos como resultado. E isto nos leva uma vez mais àquela parábola que eu cito de vez em quando sobre o semeador,
que está lá nas Escrituras Sagradas, no livro de Lucas, no capítulo 8, versículo 8, onde Jesus Cristo finaliza a parábola. Ele diz assim: outra, ele se refere às sementes que o semeador está semeando, né? Ele diz: outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1, 100 vezes, né, sobre o que foi plantado. Dizendo isso, ele ainda clama: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, quem crê nisso, quem ouve e entende o que eu estou falando, sabe que existe uma manifestação no universo conhecida por lei do dar e receber. Esta lei universal do dar e receber é de que você dê em primeiro lugar e receba em segundo lugar. Agora, você sempre receberá mais do que deu, como está ali colocado naquele versículo. 100 por 1. Existem outras versões de outros evangelhos que não o de Lucas, que falam em 30, 60 e 100 por 1. Então vocês precisam entender que nós estamos aqui para servir, para dar. E quanto mais você dar, mais você vai receber. Sempre acima do que você deu. É evidente que aqui nós estamos falando em dar de coração. Dar sem estar armando nada contra ninguém. Nós estamos dando pelo prazer de servir, pelo prazer de estarmos estimulando os nossos dons na busca de objetivos que me levam a esse propósito. Isto é importante você entender. Isso fará com que cada vez que você dê, receba mais, cada vez que você recebe mais, você dê mais, e você vai receber ainda mais e assim por diante. Você entra no fluxo. O fluxo é a expansão do todo. Este fluxo te mantém nessa expansão do todo. E é desta maneira que você vai conseguir então usufruir do melhor do que há aqui nesta terra. Bem, o que eu tinha hoje para vocês é isso. E eu estou concluindo essa live sendo muito grato a todos que estão acompanhando. E nós nos veremos na próxima live, às 6h53, com o tema O Melhor Jeito de Encontrar Sentido na Vida. São mais algumas considerações que eu faço para você começar a entender cada vez mais por que você está aqui, por que você tem que dar sentido à vida. Eu falarei um pouco mais sobre a importância disso, bem como estimular você a usar de sua razão, de sua emoção e também entender que se você conhecer métodos e ferramentas de inteligência espiritual, você controlará o que acontece entre essas outras duas inteligências. Você poderá estar com a inteligência espiritual gerando convergência entre esses dois lados que está na sua mente. E isso fará com que você, de fato, alcance tudo aquilo que você quer. Aquilo que há de melhor aqui, como digo. Então, tenho muita gratidão ao Senhor e aguardo vocês na próxima live.